Seja bem-vindo ao canal do Professor Bonassoli. Vamos assistir mais uma aula? Vem comigo! Nessa disciplina de raciocínio lógico-matemático, nós vamos estudar aí os critérios de cálculo dos valores financeiros, aplicando o critério do juro simples, do juro composto, através de esquemas de pagamento de dívidas ou de aplicações financeiras, taxas, séries de pagamentos, sistemas e amortização, métodos de avaliação de fluxo de caixa. O objetivo geral é capacitar o estudante à utilização da matemática financeira como recurso no trato das operações comerciais e financeiras que envolvam o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas, bem como dar o suporte na análise de alternativas de negócio, identificando aquelas de maior interesse. Com objetivo específico, nós temos aí desenvolver a capacidade de analisar, relacionar, comparar, sintetizar conceitos para resolver problemas envolvendo a matemática financeira. Desenvolver hábitos de leitura, de rigor e precisão, de clareza, de uso correto da linguagem, de crítica e discussão dos resultados obtidos. Desenvolver a capacidade de descobrir fatos novos a partir de condições dadas aplicando o método dedutivo. Adquirir informações e conhecimentos sobre os diversos tipos de conceitos e métodos utilizados na matemática financeira. As nossas aulas vão ser expositivas, leituras trabalhadas, estudos de caso, exercícios práticos para fixação e utilização de softwares interativos. O nosso conteúdo programático: conceitos e introdução da lógica formal para a matemática, regimes de capitalização, juros simples e compostos, desconto racional e bancário, juros, taxas de juros, nominais, efetivas, séries de pagamentos, o fluxo de caixa, diagramas e representações, séries variáveis e séries uniformes, relações de equivalência de capitais, sistemas de amortização de dívidas e método e critério de avaliação e análise de investimento de capital. Nós temos aí como bibliografia básica o Asaf Neto, Matemática Financeira e suas aplicações. Nós temos também o livro do Bruni, Avaliação de Investimentos, primeira edição. Nós temos do Bruni ainda Matemática das Finanças, do Ogi, Administração Financeira e Orçamentária, do Puccini, Matemática Financeira, Objetiva e Aplicada, do Souza e do Clemente, Decisões Financeiras e Análise de Investimentos, Fundamentos, Técnicas e Aplicações, e do Souza, Curso de Administração Financeira e Orçamento, Princípios e Aplicações. Então esse é o resumo do que será esse nosso novo curso, Raciocínio Lógico e Matemático. Então vamos agora para o início das aulas, da nossa aula número 1. Dentro do tema de raciocínio matemático financeiro, nós temos a história da matemática financeira. Essa história ela está sendo contada pelo professor Jean Piton Gonçalves no site da Só Matemática, e eu estou citando uma leitura que eu fiz, uma captura de trecho, partes desse artigo, em fevereiro de 2017. Então, ele conta aqui um pedaço da história da matemática,
que eu estou usando aqui só a título de curiosidade e conhecimento para todos vocês. Então, a história da matemática financeira, ela vem de longa data, né? Eu vou contar essa parte, né, contada pelo professor Jean, que fala dos sumérios. Mas a matemática financeira, ela traz aí várias histórias, inclusive tem na Bíblia, né? O povo hebreu, o povo judeu, eles já conheciam a matemática financeira e já conheciam juros e algo assim, coisas semelhantes, como empréstimos, juros, e como faziam para o dinheiro render. É bastante antigo o conceito de juros, tendo sido amplamente divulgado ao longo da história. Esse conceito surgiu naturalmente quando o homem percebeu existir uma estreita relação entre dinheiro e o tempo. Processos de acumulação de capital e a desvalorização da moeda levariam normalmente à ideia de juros, pois se realizavam basicamente devido ao valor temporal do dinheiro. As tábuas mais antigas mostram um alto grau de habilidade computacional e deixam claro que o sistema sexagesimal posicional já estava de longa data estabelecido. Há muitos textos desses primeiros tempos que tratam da distribuição de produtos agrícolas e de cálculos aritméticos baseados nessas transações. As tábuas mostram que os sumérios antigos estavam já familiarizados com todos os tipos de contratos legais e usuais, como faturas, recibos, notas promissórias, créditos, juros simples e juros compostos, hipotecas, escrituras e venda e endossos. As tábuas, que são documentos de empresas, há tábuas, né, que são documentos de empresas comerciais e outras que lidam com sistemas de pesos e medidas. Muitos processos aritméticos eram efetuados com a ajuda de várias tábuas. Das 400 tábuas matemáticas, cerca de metade, ou seja, 200 tábuas, eram cálculos matemáticos. Quanto a estas, provavelmente eram usadas juntamente com a interpelação em problemas de juros compostos. As tábuas de inversos eram usadas para deduzir, reduzir e a divisão à multiplicação. Então, essas interpelações normalmente eram feitas, né, os escribas, os sacerdotes, que eram o pessoal letrado da época, né, e que esclareciam dúvidas referente à matemática. Estas tábuas estas últimas envolvem tábuas de multiplicação, tábuas de inversos, multiplicativos, tábuas de quadrado e cubos e mesmo tábuas com exponenciais. Quanto a estas, provavelmente eram usadas juntamente com no caso dessas interpelações. Aqui nós temos uma foto da matemática financeira, né? No caso, nós temos aqui foto de uma tábua, né, que relatava aí o sistema de escrita dos sumérios. Então, tratava-se de matemática o assunto desta tábua. Bom, vamos para objetivos e conceitos da matemática financeira, que é o nosso foco dentro de raciocínio matemático financeiro. Então, qual que é o objetivo? Analisar os princípios e o funcionamento da matemática financeira para soluções de problemas. A matemática financeira tem por objetivo estudar as diversas formas de evolução do valor do dinheiro no tempo, bem como as formas de análise e comparação de alternativas, tanto para aplicação como para obtenção de recursos financeiros. Esse conceito, né, já falamos anteriormente, surgiu quando o homem percebeu existir uma estreita relação entre dinheiro e o tempo. Provavelmente eles emprestavam dinheiro um para o outro, né? Daí quando o compadre deixava de pagar, demorava, eles achavam que tinha que ter uma compensação, né,
na verdade, pelo aluguel desse dinheiro, né? Então era assim que surgiu, foi assim que surgiu esse conceito de juros. Lógica formal matemática. Vamos olhar um pouquinho de lógica. A lógica formal para a matemática está relacionada diretamente com a linguagem utilizada nas respectivas notações. Então vejamos o seguinte. A lógica vem do grego logos e possui dois significados que pode tomar como principais, que podemos tomar aí. Então trata do uso de raciocínio em alguma atividade, sendo de ordem normativa e filosófica, de alguma ideia que possua aí a racionalidade lógica. E se baseia em foco comum na harmonia de raciocínio, em proporcionalidade formal e racional entre argumentos, e no correto equilíbrio da relação entre todos os termos e concordância entre cada um. Segundo a Wikipédia, né, a lógica examina de forma genérica as formas que a argumentação pode tomar, das quais dessas formas são válidas e quais são falaciosas. Em filosofia, o estudo da lógica aplica-se na maioria dos seus principais ramos: metafísica, ontologia, epistemologia e ética. Na matemática, estudam-se as formas válidas de inferência de uma linguagem formal. Na ciência da computação, a lógica é uma ferramenta indispensável. Por fim, a lógica também é estudada na teoria da argumentação. Para nossas aulas, usaremos a lógica formal, pois este curso está direcionado ao raciocínio no uso da matemática financeira. Bom, as informações a seguir que eu vou mostrar para vocês, elas foram extraídas desse site que está aí à disposição de vocês, e eu vi esse site onde eu busquei esse conteúdo no dia 22 de dezembro de 2020. E o objetivo desse texto é mais como ilustrativo da lógica formal. A lógica formal, também chamada de lógica simbólica, preocupa-se basicamente com a estrutura do raciocínio. A lógica formal lida com a relação entre conceitos e fornece um meio de compor provas de declarações. Na lógica formal, os conceitos são rigorosamente definidos e as orações são transformadas em notações simbólicas, precisas, compactas e não ambíguas. As letras minúsculas P, Q e R, com a fonte itálica, são convencionalmente usadas para denotar proposições. O que são proposições? Letra P, minúscula. 1 mais 2 igual a 3, então é uma proposição. Então diz que essa declaração define que P é 1 mais 2 igual a 3. Que isso é verdadeiro. Lógica dentro da lógica formal. Nós temos duas proposições usando operadores binários. Né? Nós temos aí a proposição, né, ou mais proposições podem ser combinadas por meios dos chamados operadores lógicos binários, formando conjunções, disjunções ou condicionais. Essas proposições combinadas são chamadas proposições compostas. Por exemplo, P, 2 pontos, 1 mais 1 é igual a 2. Aí é verdadeiro. Só que acrescentou E, uma outra variável, E, entre aspas, um texto, lógica é o estudo do raciocínio. Então, neste caso, é uma conjunção. As duas proposições podem diferir totalmente uma da outra. Então, a conjunção nem sempre são iguais. Pode ser iguais, pode ser diferentes e até antagônicas. Na matemática e na ciência da computação, pode ser necessário anunciar uma proposição dependendo de variáveis. Por exemplo, P é uma proposição, N é uma variável, é um inteiro ímpar. Então está definindo aí uma variável. Né? Essa proposição pode ser ou verdadeira ou falsa, a depender do valor assumido pela variável N. Então, isso verem que nós usamos a lógica aí, principalmente na parte de computação, né,
A gente usa muito a lógica booleana. Uma fórmula com variáveis livres é chamada função proposital com domínio de discurso. Então é livre, por isso que tem o domínio de discurso, D maior, D maiúsculo. Então, para formar uma proposição, devem ser usados quantificadores para todo n ou para algum n. Podem ser especificados por quantificadores, ou seja, quantificador universal ou quantificador existencial, respectivamente. Então, um exemplo aí, então diz assim, que para todo n em D, que é o discurso, vírgula, e P, né, que é um P maiúsculo, no caso aqui, que esteja um contínuo total da variável n. Então, é uma forma lógica, né, de estabelecer uma proposição. Isso pode ser escrito assim, continuando, né, o que nós vimos lá na outra página. Então, a variável pertence a D, P, N. Então, quando existem algumas variáveis livres, situação padrão na análise matemática, essas quantificações para todos os entre linhas, vamos dizer assim, 3 pontinhos, então existe ou então existe, não tem outra forma. Então, sempre vai existir uma variável, né, escrita nesse caso. Então, isso para todos e analogias mais complexas podem ser expressadas. Então, é uma forma de expressar nessas analogias. E na matemática financeira? A matemática financeira trabalha com percentuais, equivalências, proporções, taxas, tempos e unidades de medida. Um exemplo, dentro da lógica, né, formal. Nós temos lá 50% é igual a 1 meio. Também pode ser escrito como 0,5. E se for um montante, 50% a mais. Então, não é 50% acrescentando, montante. Então, a notação vai ser 1,5, que é 1 do capital, mais 0,5 do percentual, que representa 50%. Se multiplicar um capital por 1,5, nós vamos ter um montante acrescido de 50%. Estamos falando aí de um raciocínio lógico, formal, né? Dentro da matemática financeira. Uma taxa pode ser diária, mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral, anual, decenial. Aí tem várias formas de você expressar uma taxa. Mas faz parte daquelas convenções, né? As taxas podem ser calculadas compostas ou simples. Nós vamos ver isso aí tudo, né? Inclusive alguns exercícios de lógica com isso. Um valor pode ser projetado a partir de hoje para o futuro, assim como pode trazer o futuro para o presente. Então aí está dentro também da lógica formal. Bom, minha gente, os exercícios de raciocínio lógico, eles serão elaborados nas próximas aulas. Nós vamos tomar por base os temas de matemática financeira que nós abordamos aí na ementa. Então, onde nós temos lá os conteúdos programáticos, estaremos fazendo exercícios sobre esses conteúdos. Bom, agradeço a atenção de vocês, não deixem de deixar o seu like, o seu joinha, né, no canal, façam inscrição, porque esse canal não tem patrocínio ainda. Então, por favor, façam a sua inscrição no canal e vão estar ajudando a colocar mais aulas para vocês.